Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ler Provérbios capítulo 8 e nós vamos ler só até o versículo 21. Provérbios capítulo 8 até o versículo 21, vamos dividir em duas partes. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento, com letra maiúscula, não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Aleluia! Eu, a sabedoria, letra maiúscula, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Mal, ou melhor, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o fruto do que o ouro refinado. O meu entendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Até o versículo 21. Provérbios capítulo 8. Assim como em outros contextos deste livro precioso de sabedoria, nós percebemos claramente que a sabedoria não é uma informação, não é um conhecimento teórico ou intelectual. A sabedoria de Deus é uma pessoa. A sabedoria de Deus é Jesus. O Novo Testamento deixa isso muito claro. E Provérbios capítulo 8, isso ressalta aos nossos olhos. Basta percebermos com letra maiúscula expressões como sabedoria, entendimento, e mostrando aqui que a sabedoria fala conosco. Não é uma força, não é uma energia, não é algo impessoal, é Jesus. Ele é a sabedoria de Deus, ele é a fonte da sabedoria. Por isso, sabedoria não se adquire apenas lendo ou entendendo algumas coisas, guardando informações, copiando e colando e compartilhando, mas a sabedoria é fruto de um relacionamento com Jesus, relacionamento com Deus, com a pessoalidade de Deus. É ter uma comunhão íntima com o Senhor. Em Provérbios capítulo 8, a palavra que eu quero destacar é estar alerta à voz de Deus, estar atento à voz de Deus, atenção e alerta. Para adquirir e crescer em sabedoria, nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando. Olha, mas Deus não está falando comigo. Quem disse isso? Olha no Provérbios capítulo 8, ele diz: porventura não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Capítulo 8, versículo 1. O versículo 2 diz: no cimo das alturas, nas encruzilhadas, se coloca nas veredas, ele se coloca junto às portas. Versículo 3, a entrada das portas está gritando. E o verso 4 diz: a vós outros, ó homens, eu clamo,
A minha voz se dirige. Deus está dizendo: eu estou o tempo todo tentando falar com vocês. Eu estou falando, eu estou dando palavras. O problema é que nós não damos atenção. Ouvimos às vezes superficialmente, como uma voz que está muito longe. Às vezes nós estamos conversando aqui, a gente ouve uma pessoa conversando longe, a gente percebe que está falando alguma coisa, pegamos uma frase solta, mas nós não damos atenção devida. Atenção, crescemos em sabedoria, dando mais atenção, mas toda a atenção, com todo o coração, é o que o Senhor está tentando nos falar diariamente, porque a voz de Deus se faz ecoar diariamente, até os céus, até a criação, proclama a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós precisamos estar mais alertas e atentos ao que Deus está falando. Ele está falando para nos livrar de laços, Ele está falando para nos prevenir, Ele está falando para nos fortalecer, Ele está falando para nos guiar, mas nós podemos estar ouvindo como fazendo ouvido de mercador, aquele ouvido que ouve tudo ao mesmo tempo, percebe, mas que não tem uma atenção amorosa, uma atenção e uma atenção alerta à voz de Deus. Nosso sistema de alerta precisa estar ligado. Versículo 5, o Senhor diz: entendei, ó simples, a prudência. Entendei. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus para ouvir e entender. Ah, mas eu já entendi. Eu li aqui, eu entendi. Não é esse entendimento. Não é entendimento meramente mental, é entendimento espiritual. O entendimento espiritual é quando a revelação passa pelo intelecto e entra no espírito. O conhecimento verdadeiro de Deus é o conhecimento dado pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Quando a gente recebe o entendimento no espírito, nós assimilamos e a gente não esquece daquela revelação. E aquela revelação nos molda, nos guarda, nos transforma. Aquela revelação começa a fazer parte de nós mesmos. Já viu quando você aprende algo, você nunca mais esquece? Possivelmente aquilo entrou no teu espírito. Nós temos hoje uma geração muito superficial, a geração pós-moderna, que uma expressão de um sociólogo polonês, que ele diz que ela é relacionamentos líquidos. E hoje com Deus assim também, uma geração que temos informações, pregações, e podemos ouvir os pastores mais renomados do mundo através da internet, mas às vezes não temos o conhecimento de Deus no nosso espírito, porque isso só vem com quebrantamento, com humildade, isso só vem com o desejo de agradar a Deus. Isso não vem apenas guardando informações, decorando frases bonitas, teológicas, verdadeiras, mas meramente intelectual. O texto diz: entendei a prudência, entendei a sabedoria. Versículo 6 em diante vai nos mostrar o que Deus nos fala. Primeiro ele diz: falarei coisas excelentes, excelentes. O que Deus fala, amado, é precioso, é excelente, é glorioso, é incomparável. Mesmo que sejam coisas simples para o homem que não conhece a Deus, mas para nós uma revelação de Deus é maravilhosa demais, é glorioso, porque nós estamos ouvindo o nosso Pai, o Senhor Jesus, que é a sabedoria em pessoa. Ele diz: falarei coisas excelentes, versículo 6, os meus lábios proferirão coisas retas. O Senhor sempre vai falar coisas retas. O nosso coração é enganoso, nos propõe caminhos equivocados e questionáveis, mas a sabedoria de Deus, ela é reta, é justa. Versículo 7, a minha boca proclamará a verdade. A sabedoria de Deus vai nos guiar à verdade, a verdade absoluta que está em Deus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outra expressão no Evangelho de João, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a verdade que liberta, é o conhecer a verdade, tem que conhecer. Em Oséias o Senhor diz: o meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. Será que é conhecimento teórico? Será que é conhecimento das histórias bíblicas? O povo conhecia muito bem. É conhecimento revelado pelo Espírito ao Espírito do seu povo. Quando nós temos o conhecimento de Deus, nós temos a verdade que nos liberta, que nos dá uma vida plena em Deus. A sabedoria de Deus, ela proclama a verdade, para nos livrar
de estarmos vivendo uma vida derrotada e enganosa. Isso é mais do que o intelecto, querido. Nosso intelecto pode ser o nosso maior inimigo. Achar que guardar informações, aprender ou ter histórias, às vezes a gente passa os anos no Evangelho e começa a achar que um mero conhecimento já é suficiente e nos ensoberbecemos. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, ele diz: vocês já são sábios, vocês já são cheios de conhecimento, vocês já sabem muito, estão soberbos, porque o saber incha, mas o amor edifica. O verdadeiro conhecimento de Deus nos leva à verdade, nos leva à vida essencial em Deus, que é o amor. Versículo 8, são justas todas as minhas palavras, as palavras da minha boca são justas. Deus é justo, Deus não vai falar aquilo que vai te agradar. Há muitas pessoas buscando a Deus, achando que Deus vai fazer o que eles querem. Você não está buscando a Deus, querido, você está buscando o seu próprio desejo. A sabedoria de Deus nos livra do nosso desejo, porque o nosso desejo é contra nós. Deus vai nos guiar às coisas justas, às coisas melhores, às coisas excelentes, às coisas retas. A sabedoria de Deus é preciosa demais. Ela é melhor do que todos os tesouros deste mundo, todas as joias, toda a fama. As pessoas estão correndo atrás de ficarem famosos, de terem mais dinheiro, mais reconhecimento humano. Isso desde quem tem pouco a quem tem muito, porque às vezes o que nós queremos é o reconhecimento das pessoas, é que elas percebam que nós somos muito importantes. O que é mais importante para a nossa vida é conhecer a Deus. Porque a verdadeira sabedoria é o conhecimento de Deus. A Bíblia diz: se o homem deve se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Conheça o Senhor mais, se relacione com Jesus mais de perto. Até na nossa busca por cura interior, por uma experiência com Deus, até a motivação nossa tem que ser pura. Nós precisamos buscar a Deus para querer se sujeitar a Jesus e se parecer mais com Jesus. Essa tem que ser a nossa motivação. Está sendo transformado a cada dia, moldado por Ele, como o vaso que é moldado pelo oleiro. Versículo 12, eu, a sabedoria, habito com a prudência, disponho conhecimentos. Mais uma vez somos chamados a essa atenção da prudência. E a partir do versículo 13, mais um aspecto aí dessa sabedoria de Deus, da qual nós devemos estar bem atentos. Lembre que a palavra que nós queremos destacar é: esteja atento, porque Deus está falando com você e comigo todos os dias. Deus fala sempre para aumentar em nós o temor dEle. Você quer saber o que Deus quer para você nesse dia e todos os dias? Que cresçamos em temor. O versículo 13 define uma das definições bíblicas para temor. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Sabe o que é temor? É amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Temor não é apenas aquele respeito, aquela pessoa que quando fala das coisas de Deus ou entra na igreja, ela aparentemente tem uma certa seriedade. Temor é um relacionamento com Deus que me faz amar o que Ele ama e aborrecer o que Deus aborrece. Eu preciso aborrecer em mim, não só nos outros. E aí fala, o que Deus aborrece? A soberba, a arrogância. Quando eu percebo isso em mim, eu preciso aborrecer e lutar e lamentar e clamar o mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço. Quem aborrece? A sabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria de Deus me faz crescer o temor e que me faz aborrecer o que Deus aborrece. A sabedoria de Deus é que capacita as pessoas a governar, a exercer as suas funções permitidas por Deus. O texto fala que os reis reinam debaixo dessa sabedoria. Nós precisamos pedir a Deus isso. O versículo 17, eu amo os que me amam, e os que me procuram, me acham. O texto está mostrando que nós precisamos procurar, buscar, com atenção. Dê atenção ao que Deus está te falando nesses dias. Dê atenção, esteja bem atento, alerta, porque só crescemos em sabedoria na medida que nós decidimos dar atenção total ao que Deus está nos falando. Atenção para que a revelação ou para que a palavra que Deus nos dê não fique na superfície do nosso coração ou do intelecto.
Quantas pessoas escutam mensagens, leem coisas, até pregam, mas às vezes a gente não para assimilar, para a gente digerir, para a gente ser moldado pela sabedoria de Deus. O caminho de Deus é um caminho maravilhoso, melhor do que qualquer comparação desta terra. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã, que estejamos atentos à sabedoria de Deus. Ele está gritando, Ele está falando, mas nós precisamos dar atenção e deixar que essa palavra nos transforme a cada dia. O Senhor Jesus nos abençoe nesta manhã de quarta-feira. Amanhã nós vamos para a segunda parte de Provérbios, capítulo 8. Hoje foi a primeira parte. Deus abençoe os amados. Amém.